Mais uma vez você por aqui. Cara, que alegria, eu tenho que aplaudir você, porque você é muito especial. Toda vez está sempre acompanhando aqui o Youngcast, ligado em todos os episódios, em tudo que acontece por aqui. Seja bem-vindo de volta. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista você vai querer maratonar esse canal, maratonar esse podcast e assistir o conteúdo que nós temos disponibilizado aqui para vocês. Eu sou o André Mendes e eu sempre vou ser aqui o seu anfitrião desse podcast maravilhoso que é o Youngcast, sempre trazendo para vocês novas histórias, novas experiências, convidados que cada vez que vem aqui agrega bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento que tem um botão que ele olha para você e dá um sorriso. Eu estou falando do botão do inscrever-se. Clica nesse botão, ative as notificações do canal, porque é claro, ninguém merece o Youngcast começar e não ser notificada ou notificado. Então já garanta sua notificação clicando aí no sininho. Deixa o seu like no vídeo para o YouTube recomendar aqui. Já vou avisando que essa entrevista é polêmica, então ó, deixa aí o seu like para que a gente atinja mais pessoas e mais venham aqui acompanhar esse conteúdo, ok? Aqui em cima, ó, aqui em cima, né, produção? A produção confirmado pela produção que hoje a produção é do Léo. Mano, o Léo tá não fala ainda porque não fala que você, por enquanto você é um enigma. Apesar que seu nome já está na descrição, mas vamos prosseguir. O Léo, ele hoje é o nosso produtor, é quem vai gerar os melhores cortes para vocês. Porque o Youngcast, ele é completo. O Youngcast não é só a entrevista que é boa, a produção também trabalha muito bem e gera um resultado maravilhoso que vocês sempre acompanham lá no Instagram. Então, falando de produção top e de Instagram, aqui em cima tá aparecendo ó, o QR Code. Se você estiver assistindo pela televisão, você pode agora, nesse exato momento, tirar uma foto do QR Code e aí você vai ser direcionado e direcionada para o nosso Instagram. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, que ele é um convidado muito top, ele é um convidado que nós temos aí um grande relacionamento, temos um relacionamento de amigos, de business, de negócios, é um cara que está aqui constante em Alphaville, fomentando bastante aqui em Alphaville, e eu estou tendo a honra de recebê-lo aqui no Youngcast. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar de diversos assuntos, então aperta o cinto aí porque a hora da polêmica, ela acabou de chegar. Porque eu estou recebendo aqui o homem que nessa semana viralizou. Olha só, nessa semana ele teve vídeo viralizado, vídeo polêmico, mas, porque existe, produção, aquela polêmica que só é polêmica, mas existe também o quê? Aquela polêmica que ela fomenta diálogo, e isso é bom, porque o diálogo de diferentes pontos de vista, ele é fundamental. Por isso que esse cara, ele veio aqui hoje no Youngcast pra gente fazer uma entrevista top, então recebam aí com muita alegria na casa de vocês, meu amigo, meu parceiro, Thiago Lisboa no Youngcast! Seja bem-vindo, meu amigo! Tamo junto, meu querido! Que alegria te receber aqui, Thiagão. Não, finalmente aconteceu essa entrevista nossa, Finalmente, né, cara? Que coisa boa, graças a Deus. Me sinto honrado também de estar aqui com você, sabe que eu te admiro há muito tempo. Pra mim, você é um dos maiores aí do Brasil. Pô, cara, obrigado. Vai fazer eu chorar, mano. E há pouco de dizer do mundo. Eu tenho certeza e profetizo na sua vida que o seu nome vai ser conhecido nos 4 cantos dessa terra. Você tem uma promessa e você trago muita coisa boa para essa geração, cara. Parabéns e muito obrigado por me receber aqui. Cara, a honra é toda minha. Desde quando eu convidei o Thiago, chamei ele no Instagram, cara, vamos gravar o Youngcast, ele aceitou o convite de primeira, falou, cara, eu quero estar aí com você, pra mim vai ser legal a gente ter esse papo, e fica aqui o registro de gratidão, né? Aí esse momento, você já aproveita que estamos aqui nesse momento de gratidão, e garanta que você não vai chegar em casa numa sexta-feira um pouco tarde e apanhar, então já faz aí o seu peixe, vende seu peixe aí, ó. Gente, a gente sabe que Deus ele dá para nós uma boa estrutura quando ele nos abençoa de escolher uma ótima mulher. E ó, muito obrigado, meu amor da minha vida, Marília Gabriela, por ter quem manda lá em casa. Sou eu, como todo mundo sabe, mas a Gabi deixou eu vir aqui hoje. Então, muito obrigado, meu amor. Quero agradecer a minha esposa por ela ser essa mulher maravilhosa, meus filhos, Teodoro e Antonella. E hoje eu tenho certeza que daqui vão sair palavras que vão tocar o coração de muita gente. Cara, justamente quando você fala sobre a sua esposa, já é a primeira coisa, assunto atual e completamente relevante, que é sobre
casamento, cara. Hoje nós vemos muitas discussões, né? Por incrível que pareça, casamento que parece ser uma coisa muito concisa e firme, com o passar dos tempos, já abre pretextos para visões diferentes, discussões e etc. Então vamos lá, primeira coisa, o casamento, ele se mantém sim como um projeto de Deus, ele se mantém sim como algo que Deus, ele de fato destinou para o homem e para a mulher? Aí você me complica, né, irmão? Depois eu que sou o polêmico. É o seguinte, cara. O casamento, na Bíblia, a Bíblia não me dá nenhuma referência que me autoriza ao divórcio. Aí tem pessoas que já vêm com... Não, Thiago, se houver a traição, eu tenho a possibilidade de me separar. Mas a Bíblia também nos fala sobre a questão do seguinte... que é melhor que a gente não faça o voto, mas se fizer, é melhor que cumpra. Então, quando a gente chega diante do pastor, ou diante de um padre, ou diante de quem for, isso aqui não serve para cristão, isso serve para qualquer um. Serve para o homem, para ele ter palavra, para a mulher, para ela ter palavra. Cara, você vai ficar com ele até que a morte separe? Sim. Fez o voto, irmão. É até a morte separar. Ah, mas traiu. Escolhesse antes. Pensasse antes de casar. E aí entra uma parte científica nisso que as pessoas não levam muito a sério. O maior índice, André, de casamentos que não evoluem são de pessoas jovens que não se prepararam para entender realmente a responsabilidade do casamento. Boa. Não, agora já vamos travar aqui essa informação. Alguns jovens que não entendem de fato o que é casamento. Já trava aí. Porque é um pretexto já pra gente dizer que, de fato, tem muita gente que casa sem entender o que é realmente o casamento. Exatamente. Nós somos guiados por uma geração, que foi a geração passada, e a geração passada ela teve um problema que o acesso a conhecimento não era tão fácil como agora. E a gente foi guiado por muitos cegos. Né? E aonde a gente aprendia o que é casamento, e aonde a gente aprendia o que é fazer sexo antes do casamento, o que é que a gente aprendia sobre divórcio. A gente aprendia o seguinte: para você não ficar em pecado na igreja, você tem que casar. Sim. Mas beleza, como? Pra quê? Por quê? Como eu mantenho esse casamento? E as pessoas em momento nenhum ensinavam isso. Eles obrigavam ao casamento. Eu, quando tinha 12 anos de idade, se eu não batizasse, eu não tocava bateria na igreja. Quando eu cheguei nos meus 17 anos, era todo mês uma profecia diferente que eu ia casar com uma mulher diferente. Os pastores, você tem potencial, casa, que senão você não vai poder ter nada. E era quase uma obrigação casar. E graças ao bom Jesus Cristo, eu não casei, cara. Porque hoje eu entendo por que o meu casamento dá certo. Não é porque eu sou um cara extraordinário. O meu casamento dá certo é porque eu entendi o propósito do casamento. O casamento é decisão, irmão. Casamento e os jovens casam, sabe por quê? Pela testosterona alta. O cara acha que ele vai fazer amor todo dia. O cara acha que ele vai chegar em casa, a mulher vai estar vestida com uma lingerie, cor de rosa, cor de branco, e vai pular nele. Não, irmão. Quando ele chegar em casa, vai estar uma mulher com a camisa do prefeito, 2 meninos chorando. Ele nem vai conseguir entrar no banheiro para tomar banho. A mulher já vai entregar os meninos para ele. De madrugada, neném chorando. E isso ninguém contou para ele. Só falou, você tem que casar, que senão você vai ficar no pecado. E aí o que aconteceu? A paixão, é cientificamente comprovado que a paixão dura de 6 meses a 2 anos e meio. Você casa por paixão. E depois dos 2 anos e meio, como que você mantém esse casamento? Nossa. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados, André, ele não morreu porque ele era apaixonado por nós. Ele morreu porque ele tomou a decisão de nos livrar dos pecados que nós tínhamos cometido. E amor é decisão. E amor é irmão gêmeo do perdão. Porque quem ama, perdoa. E para você manter um casamento, você tem que perdoar todo dia. E isso quem ensinava para os nossos jovens? Quem ensinava que você tinha que perdoar todo dia? Você tinha que tomar a decisão de viver o resto da vida do lado daquela mulher, ela te fazendo bem, te fazendo mal, ela sendo grossa, não sendo grossa, ela sendo carinhosa, não sendo carinhosa, ela tendo um corpo escultural, um corpo não escultural. Você tinha que estar com ela. Quem te falou isso? Quando eu casei sabendo da responsabilidade do casamento.
E a minha mulher pode estar de TPM, os meninos podem estar chorando, ela pode jogar ele no meu colo, que eu sei, eu sou pai, cara. Eu casei pra ser marido. E eu tive filho pra ser pai. Uau. Casei pra ser marido e tive filho pra ser pai. E hoje você não vê... São homens frouxos, cara. Entendeu? Eles não casam pra assumir a responsabilidade de marido. E eles têm filho e não querem assumir a responsabilidade de pai. Sabe o que faz? O mais fácil... Cara, olha como é que isso é estranho, André. Você começou um projeto que chama Youngcast. Foi fácil, cara? Nem um pouco. O mais fácil... gente, isso aqui... Não sei, mano. Se depois você corta, se você quiser, você faz o que você quiser. Mas o que eu vou falar... É a mesma coisa do motorista de Uber, mano. Por que tem tanta gente procurando ser motorista de Uber de aplicativo? Porque ele loca um carro, senta no carro, espera cair a corrida e aceita ou não. É o mais fácil. O mais fácil é você falar assim, eu vou largar a minha esposa. O mais fácil é falar, eu vou pagar pensão pros meus filhos. O mais difícil é assumir o papel de homem e a responsabilidade de ser um ótimo pai e de ser um ótimo esposo. Sabe o que eu falo? É muito fácil eu chegar aqui hoje, falar pra você que eu sou isso, aquilo, outro e tal, na rua, ser um cara extraordinário, mas e ser extraordinário dentro de casa? Pra mim, o mais interessante é ser extraordinário dentro de casa. Quando eu tô bem, acordo, faço a tapioca que a minha esposa gosta, lavo a vasilha que ela adora que eu deixo lavado lá. Tem gente que ajuda, mas ela quer que eu lave. Tudo pronto, café na mesa. Meu primeiro network do dia tá pronto. Quando eu volto, irmão, minha mulher tá prontinha pra mim. Porque eu plantei uma semente que germinou durante o dia todo. E as pessoas não entendem isso, mano. Cara, a gente pode até, por exemplo, trazer, né, parafrasear, trazer aquela frase que ela diz assim: prefira ser um derrotado fora da sua casa do que um derrotado dentro dela. É mais fácil, as pessoas, elas te veem como um derrotado, que as pessoas olham e acham que você não tem importância, mas aqueles que estão dentro da sua casa, aqueles que te amam de verdade, eles te veem de fato como um campeão. Faz sentido? Com certeza, cara. Tem muita gente, André, eles estão vivendo uma vida que é uma vida que não é sustentável. O primeiro ministério que nós temos é a nossa família, cara. E o que adianta eu ter uma grande empresa com um ótimo faturamento, vários colaboradores e ter um casamento destruído? De que adianta eu ter uma conta recheada, ter os carros dos meus sonhos, ter tudo e os meus filhos não me verem como exemplo? De que adianta? Eu falo, cara, eu quero ir embora, no dia que eu for embora, no dia que eu não estiver aqui mais, eu quero, André, de verdade, cara, a coisa que eu mais espero é que eu não tenha levado nada pro caixão. Eu quero deixar tudo aqui. Uau. Entendeu? Eu não quero levar, nem que eu poderia, nem que eu pudesse levar, mas eu não quero levar nada pro caixão. Sabe por quê, mano? Porque hoje a gente quer vender tudo. Eu quero vender os contatos que eu tenho no meu telefone. Eu quero vender o meu tempo. Eu quero vender tudo. Cara, e tem gente que não tem condição de comprar, mas tá precisando demais de uma oportunidade. E a gente tem que falar pra essa pessoa que tá precisando dessa oportunidade. Porque tem gente que tem o dinheiro pra comprar, mas não vai fazer nada com aquilo que compra. Então, eu acredito que ser extraordinário é mostrar pros meus filhos a essência da vida e mostrar pra eles que tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, ser extraordinário em casa, pra mim, é o meu primeiro passo para tudo que eu conquistei até hoje. É fundamental, né? Por exemplo, quando você fala sobre filhos, cara, é incrível como um filho, ele tem um poder, né? De transformação, de transformar a vida de um cara. Claro que existem alguns casos outros, como você falou, o cara às vezes ele prefere não dar atenção, não ser presente, etc. Mas assim, os filhos, eles têm o poder de mudança na vida de um homem. O homem, ele tem uma lacuna na vida dele que é antes e depois. Antes de ter o seu filho e depois de ter o seu filho. Por que essa questão da paternidade, ela transforma tanto, ela tem esse poder de transformação na vida do homem? Cara, aproveitando esse gancho, quero te falar sobre um negócio, cara, que é extraordinário. Filhos. Por que tem pessoas que quando perdem o pai, perdem a mãe, perdem um filho, pessoas que sepultaram o seu filho, ou sepultaram o seu pai ou sua mãe, por que essas pessoas não conseguem deixar a vida andar? Por que a vida não anda mais? A vida acabou. Perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi meu... Porque esses dias eu tava conversando com Deus, falando, Deus,
E se acontecesse alguma coisa com meu filho e eu perdesse meu filho? Pesado, hein? Cara, nessa hora Deus falou comigo. Deus falou, você não tá perdendo, porque ele não é seu. Uau! Aí Deus falou pra mim assim, sabe outra coisa, Thiago? Além do seu filho não ser seu, você não entende nem o que é amor. Então quando você fala que ama e que ele é seu, você não entende nem o que você tá falando. Por quê? Na realidade, você, ser humano, tem sentimento de posse. Você não quer perder, não é só o filho. Porque o cara, quando quebra a empresa, ele também quer se matar. Quando ele perde o casamento, ele quer se matar. Quando ele perde qualquer coisa, ele quer se matar. Porque o ser humano tem a síndrome de posse. Ele fala, isso é meu. E quando você perde, você perdeu uma coisa que, nossa, eu não posso perder. Então, a primeira coisa que eu aprendi, o filho não é meu. E eu não sei amar. Então, quando eu entendi isso, eu já entendi, cara, já tá 50% desse negócio resolvido. O que que eu sou? Eu sou um treinador. Deus me deu a oportunidade de treinar um filho. Como que eu tô fazendo o meu papel? Deus me deu a oportunidade de guiar uma geração. Porque o meu filho, eu costumo falar, um exemplo, olha o Nicolas Ferreira. Sim. Um menino jovem de 27 anos que guia uma geração inteira. E você não conhece, mas o pai dele, o pastor Edésio, é um cara extraordinário. Então, assim, uma geração bem criada transforma uma nova geração. Então, assim, a única coisa que eu preciso fazer pelos meus filhos é... A palavra, ela diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando crescer, não se desviará Ele não fala dele. assim, cuidado pro seu filho morrer, cuidado. Não, ele fala assim, ensine o seu filho. Você só tem um filho para ter a oportunidade de ser um treinador de pessoas. Então é isso, cara. O filho, tem um dia que eu chego em casa e eu tento controlar meu sentimento, porque minha filha vem, olha para mim, vem no meu colo, passa a mão no meu rostinho, minha filhinha de 1 ano e 3 meses, e começa a colocar, cara, como que eu faço para entender que essa menina não é minha? E que daqui poucos anos eu não vou ter ela mais dentro de casa. Ela vai viver a vida dela, das coisas dela. E por que casamentos acabam, André? Uhum. Porque os pais e as mães, elas colocam os filhos acima do casamento. As mães começam a venerar seus filhos de uma forma que já não estão mais não conseguem mais ficar com o marido, não conseguem mais ficar ter um tempo de qualidade, um dia de qualidade com o marido, porque ela acha que ela tem que dar o tempo dela todo para os filhos. A mesma coisa o pai, começa a venerar os filhos. E, cara, o seu filho só vai ficar com você por um tempo. E você só vai ter a oportunidade de ser o herói, o cara pro seu filho até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos ele vai ter outros heróis, vai ter outros amigos. E se bobear vai ter até vergonha de você. Então, assim, eu vejo pais que não aproveitam esse pouco tempo que tem pra treinar e pra cuidar. Então, assim, eu penso isso a respeito de filhos, entendeu? Esse pensamento que você falou, por exemplo, sobre pais, né, que precisam entender que o filho não é seu. Isso é algo que gera até, às vezes, separação. Porque, às vezes, ou o pai ou a mãe tem aquela questão de colocar o filho acima do cônjuge. Isso tá certo? Tá errado? Então, André, é exatamente isso, cara. Eu vejo... Esses dias eu tive uma conversa com a minha esposa. Você chega agora na internet... É cheio de curso. Curso para amamentação, curso do sono, curso não sei do que, curso não sei da onde. Olha que loucura, André. A maioria das pessoas, quando eu vou olhar esses Instagrams, estão dando um monte de curso de como ser mãe, de como ser pai, de como não sei o que, mas estão solteiros. Eles vão lá, lutam pra ensinar como cuidar, como fazer rotina, como fazer não sei o que, mas perdem o casamento. Andrezão, que meu filho, cara, tem a mesma rotina que eu. O problema dos pais é que eles não querem ser o exemplo do filho desde pequeno. Eles querem aprender como fazer, mas é simples. Quer que o seu filho durma bem? Durma bem. Quer que seu filho se alimente bem? Se alimente bem. Quer que seu filho busque a Deus? Busque a Deus. Seja um exemplo. Ser exemplo, cara. O Jesus, ele era o maior exemplo que os discípulos tinham. Né? Qualquer problema que tinha entre os discípulos, eles faziam o quê? Vamos buscar Jesus pra gente saber a solução que a gente vai ter em cima disso. Hoje, nós entendemos, o André, que isso é falta de
Na realidade, é que os homens... Eu culpo, cara, os homens. Os homens? Eu culpo os homens, sabe por quê? Por quê? Porque quando o homem assume seu papel de homem, isso não acontece dentro de casa. Quando eu vejo que a minha mulher começa a flutuar, e ela começa... Eu falo, vem cá, filha, puxa pra terra, o cabeça aqui sou eu. A casa aqui vai ser assim. E eu vou te guiar assim. Sabe por quê, André? Porque quando você não assume o seu papel e dá errado, a culpa continua sendo sua. Quando você assume seu papel e tudo dá certo, o resultado é nosso. Quando você não assume seu papel dentro de casa como homem, como marido, e dá errado, a culpa continua sendo sua. A culpa sempre vai ser sua e o resultado sempre vai ser nosso. Uhum. Então, assim, eu aprendi, cara, que eu preciso assumir a minha casa. Eu preciso liderar a minha casa. Se eu vejo que a minha mulher tá indo muito, tem que fazer um curso, não sei o que, não, filha, você não tem que fazer o curso. Você tem que vir pra cá, nós vamos dobrar o joelho, nós vamos orar e pedir a direção pra Deus. O nosso amigo, quem nos dá a resposta, quem nos guia, sempre foi Ele. Então, assim, a gente precisa ser realmente homens de valor, machos alfas, que assumem o seu papel de homem, que assumem o seu papel de pai. É isso que é o grande problema hoje dessa geração. Os pais que não assumem papel de pai. Cara, isso acontece até nas igrejas. Você pode ver que tem muitos caras aí que são pastores, apóstolos e tal. Eles colocam as mulheres como pastoras. Não tô falando que não tem que ter pastora, tá? Não quero abrir essa polêmica. Mas é um outro assunto polêmico. Não tô falando que não podem ter mulheres apóstolas. Mas, cara, quantos pastores colocam as suas mulheres ali na frente só pra quando tiver um problema, ele falar, não, cara, quem fez foi ela. Os caras não querem assumir responsabilidade. O homem, quando começa um negócio com você e a coisa começa a desandar, daqui a pouco sabe o que ele faz, André? Pede a mulher dele pra te ligar. O cara não assume as suas responsabilidades. Está faltando homens que assumem responsabilidade dentro do seu lar. Você entende, André? Faz sentido o que a gente tá falando aqui, cara? Na verdade, o homem, de certo modo, a gente entende que a mulher, pelo menos na minha visão, cara, a mulher, ela está à frente dos homens. Hoje, a mente da mulher, a mulher, ela evoluiu muito. Hoje, a mulher... tanto que nós vemos mulheres bombeiras, mulheres médicas, mulheres policiais e etc. E isso que você está falando tem um sentido, por quê? Esse avanço, de certo modo, das mulheres, ele faz parte de uma estagnação dos homens. Porque o homem, ele faz justamente isso. Ele pausa, na maioria das vezes, ele às vezes quer tirar uma responsabilidade que é dele, e a mulher, ela vem com esse perfil justamente de colocar o pé no acelerador e fazer acontecer. Isso, na realidade, André, são crenças limitantes que são instauradas em nós desde a nossa infância. E a gente não consegue entender. Um exemplo, nós temos uma crença que é a crença limitante do medo. O medo faz o que com a gente? Um exemplo, você já ouviu uma música assim, ó? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Sim. Você já ouviu? Quem cantava essa música? Quem cantava, pra mim, era os pais, né? Minha mãe, meu pai. Sua mãe, seu pai? Seu pai não te ama, cara? Eu amava muito. Sua mãe? Sim. Mas com o maior amor do mundo, eles começaram desde pequeno a colocar uma crença limitante do medo em você. André, não vai aí não que tem bicho. Sim. André, cuidado com o homem do saco. André, cuidado com não sei o quê. Porque na mente deles, eles... Tava certo, era uma forma de te proteger. Sim. Então, olha o que a ignorância e a falta de conhecimento trazem. A Bíblia fala o quê? O meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Dinheiro? Não, é de dinheiro, André. Não, meu povo perece por falta de um casamento bom. O meu povo perece por falta de um bom emprego. Não, meu povo perece porque o meu povo é preguiçoso. Meu povo não gosta de estudar. Esses dias uma menina chegou pra mim e falou assim, Tia, quanto é a sua mentoria? Eu falei assim, primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou com uma oportunidade de eu, você, o seu marido, nós todos irmos pra Disney. O pacote completo, com hospedagem, com tudo, custa 25 mil reais. Você tem coragem de ir? Eu falei, nossa, com certeza, eu vou dar um jeito. Você tem o dinheiro? Não, mas eu dou um jeito de arrumar. Demonstrou interesse. Não, eu dou um jeito e vou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, custa 25 mil reais essa mentoria. Ela, mas eu não tenho esse dinheiro. Pode ser 100?
As pessoas, elas estão muito mais preocupadas em viver momentos e jogar o tempo fora, porque quando você, André, compra uma coisa que você não pode, quando você acessa uma coisa que você não pode ter naquele momento, na realidade você está trocando o seu tempo de vida por uns juros. Quando você antecipa alguma coisa que você não pode ter e você paga juros para ter aquilo, você está dando a coisa mais preciosa que você tem, que é o tempo, para uma instituição bancária. E as pessoas querem viver sonhos que elas poderiam hoje buscar conhecimento e amanhã viver esse sonho de forma tranquila e em paz. Mas não, elas querem antecipar. Se o André está vivendo, eu também quero viver. Se o Thiago está vivendo, eu também quero viver. Mas a palavra de Deus diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Se você não está vivendo o tempo de glória que Deus tem para você, porque não é o tempo. Então espera, cara. Então, eu acredito nisso, cara. A falta de o homem assumir a responsabilidade tá fazendo uma geração ser tão fraca e essas crenças limitantes vieram tão fortes dentro de nós. Nós temos a crença limitante do medo, crença limitante cultural. Sim. As pessoas se preocupam com o quê? Eu não posso ter mais de 2 filhos não, porque aqui os vizinhos nenhum tiveram. Eu tenho que ter um carro novo, porque o meu vizinho comprou. Eu tenho que comprar um apartamento, financiar ele de 58 mil vezes, porque o meu vizinho comprou. Nós temos essa crença limitante cultural, porque se o meu vizinho comprou um tênis, eu vou trabalhar, ele vai ver que eu vou passar na porta da casa dele com um tênis igual aquele. Então assim, nós temos crenças culturais, crenças hereditárias que nós trazemos dos nossos pais, e nesse momento eu já quero falar com você sobre um assunto muito importante, que é o sexo antes do casamento. Posso falar? Sexo antes do casamento, sim. Posso? Vambora, vamos pra cima. O que você acha? Sexo antes do casamento, cara, à luz da Bíblia, nós sabemos que é extremamente errado. Então, eu como cristão, eu acredito piamente no que a Bíblia diz. Tá. À luz da Bíblia, você acha então que é um pecado? Sim. Ok? Beleza. A Bíblia afirma que é. Tá. A ciência, ela explica que quando nós temos relações sexuais com alguém, nós ligamos plugs mentais. Sim. A gente faz conexões mentais com pessoas. Com pessoas. Tem gente que tá andando com plug pendurado para todo lado aí. Sim. Né? E aí, na área espiritual, quando você olha pro sexo no âmbito espiritual, você faz uma ligação almática. A única forma de você, André, unir as almas de duas pessoas é através da relação? Através de uma relação sexual, que é a única forma de você fazer um laço de sangue. Sacou, irmão? Sim. Então, imagina o seguinte. Cada relação sexual que você tem, você está fazendo um laço de sangue. Nesse laço de sangue, você está trazendo as cargas genéticas hereditárias daquela pessoa para você. Isso é natural. Você está trazendo um plug emocional pro seu cérebro. E por que muitas das vezes você tá casado ou tá relacionando com alguém e vem lembranças de pessoas que você teve relação lá atrás? Porque você tem plugs mentais que te levam ao pensamento. Às vezes você tá ali fazendo o seu ato sexual com aquela pessoa que você ama, tá junto, e vem uma lembrança lá de trás. Porque você tem um plug mental, emocional daquela pessoa. E aí, quando você vê, cara, mas eu fiz tudo certo, eu tô sendo um cara honesto, eu tô cumprindo princípios, eu tô fazendo e eu não consigo prosperar, as coisas não conseguem andar. Cara, você tem noção de quanto peso genético hereditário você trouxe da alma, das gerações. Cara, você tá falando de gerações antepassadas. Quando você tem uma relação sexual, você traz toda aquela carga pra dentro de você. Você tem noção do que é isso? Então, cara, vamos esquecer a Bíblia? Vamos falar agora do natural? Do natural. Vamos esquecer que a Bíblia não deixa. Isso é genética. Quando você tem uma relação sexual, você liga um plug genético, um plug emocional, e esse plug vai ficar colado em você e vai passar dessa geração, vai passar pro seu filho, vai passar pra sua filha, vai passar pro seu neto. Isso é natural. E aí, a mesma forma, é uma ligação espiritual, almática. Essas maldições hereditárias, tudo que tem na carga genética daquela pessoa vai passar para você, pros seus filhos, pros seus netos e pros seus bisnetos. Cara, sem a Bíblia. Porque tá no sangue, né? Vamos fazer sexo antes do casamento? Não vamos nem porque é pecado. Sim. Cara, é óbvio que é errado.
Ah, Thiago, mas eu tenho que fazer agora mesmo. Eu acabei de ouvir uma moça falando, eu tenho que fazer o sexo porque depois que eu casar, e se for ruim? Cara, o sexo, depois de 2 anos e meio no casamento, ele já não é mais o principal ato do casamento. Muitas das vezes você vai ter que implorar pra fazer sexo depois que você casa. Muitas das vezes você vai ter que... Cara, por favor, meu amor, faça sexo comigo hoje. Então, assim, o sexo antes do casamento, além de ser, na Bíblia, um pecado, cara, natural, falando no âmbito natural, ele também é ruim. Porque tudo que você vai fazer que vai trazer problemas pra você e pra sua geração, isso não é bom. Olhando do âmbito natural, não tô falando nem de nada espiritual aqui. Então, assim, genética. Tem coisas que é mais e menos, cara. Vale a pena? Então, assim, André, eu acredito que é a falta de conhecimento, às vezes, cara, deixa a gente um pouco perdido, entendeu, irmão? De fato, sempre volta para aquele ponto, né? É perecer por falta de conhecimento. A falta do conhecimento, ela gera... Isso aí. E dedução, né, cara? A gente deduz. Cara, você quer ver um pecado que não tem problema? O meu. O meu problema, eu sempre vou arrumar o meu pecado eu vou argumentar sempre ele. Ah, eu sou um cachaceiro. Não, cara, mas a Bíblia fala que você não pode embriagar, mas você pode beber. Uhum. Ah, eu sou um prostituto. Ele vai arrumar uma desculpa na Bíblia pra ele pecar. Então, o único pecado que não tem problema é o meu. É o que eu gosto de fazer. Entendeu, André? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte, irmão. Isso aí, essa foi forte. Alguns vão utilizar até o pretexto, assim, que a gente conhece a questão da hipergraça. O que você acha da graça? O que você enxerga na sua visão? Você acha que hoje a graça ela é distorcida? A graça ela é transmitida para as pessoas de uma forma diferente do que de fato ela é? E se isso realmente acontece, vamos entender o que de fato é a graça. Cara, a graça é o que aconteceu com Paulo. Mano, tem um monte de teólogo aí me batendo por esse meu pensamento. Mas eu quero que você me responda se faz sentido. Eu, nas drogas, vivendo na prostituição, no adultério não, que eu não era casado, desculpa, mas na fornicação, na prostituição, nas drogas, em tudo que você imaginar, na vida de lixo. Sim. Um dia eu bato de moto, fico 23 dias em coma, 29 minutos sem vida. Cara, eu volto à vida. Uhum. Olha o que acontece. A vida inteira eu vivi no mundo falando que ia pra igreja e não ia, que ia pra igreja e não ia. Nesse dia eu tomo uma posição com Deus. Eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Quando eu falo que uma vez salvo é salvo pra sempre, esse negócio da graça, mano, já é o favor não merecido. Desde quando Jesus morreu na cruz por nós já tivemos um favor não merecido, que um santo morreu por um monte de pecador. Agora, eu ficar pecando todo dia e achando que a graça vai me salvar do meu pecado, eu tô querendo fazer Jesus de idiota. Ah, mas eu tenho uma amante. Ah, mas Jesus me entende. Jesus não te entende não, irmão. No dia do juízo final vai vir um anjo com a espada de fogo no seu pescoço e falar: o que você tem pra me oferecer, meu irmão? Ah, mas eu sou cachaceiro, Deus me entende. E no dia do juízo final, ele vai chegar, vai pôr uma espadona assim: o que você tem pra me oferecer, André? Ai, mas Jesus... Irmão, a graça, sabe o que é? Paulo conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Ele dava aula pra Gamaliel, que era o professor. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo vê Estevão ser apedrejado. Sabe o que Paulo faz? Nada. Estevão olha pro céu e fala assim: ai, eu vejo o céu aberto e vejo o Pai sentado à direita do trono. E ele tá ali naquela intimidade vivendo o que a letra não te dá. Hoje é muita teologia e a graça, na realidade, é a glória, cara. É a presença de Deus. Graça é o excesso de presença de Deus. Quanto mais presença de Deus, mais graça você tem. Aí olha o que os caras fazem com essa questão de graça. Paulo tá vindo no caminho de Damasco, o céu se abre. Ele vê uma luz muito forte.
fica cego. Sim. Daquele dia em diante, Paulo perseguiu de novo um cristão? Não. Daquele dia em diante, Paulo Parou, nunca mais. foi o mesmo cara? Não. Sabe por que que não? O encontro. Porque um encontro genuíno com Jesus, você não precisa mais da graça, irmão. Porque sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora, aí um ponto interessante. A pessoa, vamos supor, o cara que ele teve de fato esse encontro com Cristo e esse encontro ele foi real. Só que esse cara, ele, por exemplo, se afastou. Porque hoje nós vemos, por exemplo, quando você vai em muitas igrejas, você vai em cultos, hoje aumentou a quantidade das pessoas que estão reconciliando do que as pessoas que estão aceitando. Às vezes você vai na igreja, quando termina o culto e o pastor fala quem quer aceitar Jesus é uma quantidade menor, quem quer voltar para a igreja é uma quantidade maior. Esse cara que ele esteve e ele saiu, o que a gente pode dizer? A gente pode afirmar que então ele não teve encontro nenhum, nunca esteve na igreja por Cristo ou não? Mas aqui a gente tá falando de igreja. De reino, de evangelho. Igreja. O cara que, por exemplo, ele praticando, acreditando em tudo aquilo que ele aprendeu com o cristianismo e dependendo, passando um tempo, esse cara ele não acredita mais. Ele volta às práticas anteriores, ele volta a fazer as coisas que ele fazia na época anterior de aceitar a Cristo. Esse cara é um cara que a gente pode dizer, não, ele não teve encontro com Cristo. Esse cara nunca teve encontro com Cristo. Polêmico. Porque, cara, olha que é um louvor que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos, boa. No Santo dos Santos não sabe mais viver em outro lugar, irmão. O cara que já viveu o milagre de Cristo, o cara que já viveu realmente, sabe, um encontro genuíno com Cristo, mano, ele não consegue mais viver em outro lugar. Sabe uma coisa que é muito perigosa, André? Uma coisa muito perigosa é o seguinte, você quer saber se o cara tá bem com Deus? Se você quer saber se o cara tá bem com Deus, qual é o caminho? Quando ele peca e o pecado incomoda. Quando ele peca e o pecado incomoda. Quando o cara peca e o pecado já não incomoda mais, esse cara tá com um problema sério, irmão. Aí tem algo de errado. Mas quando o cara peca e ele não sente incômodo nenhum, quando o cara, peca e se incomoda, esse cara tá bem, cara. Porque ele entende o tamanho do amor que Deus tem por ele. Mas quando o cara já começa a pecar e já não começa a sentir mais nada, esse cara tá tão distante de Deus. E na realidade, porque eu falo o seguinte, ô André, antes desse meu acidente, eu ficava uma semana na igreja e uma semana fora. 3 semanas no mundo. Uma semana na igreja, 5 meses no mundo. Depois que eu tive esse encontro genuíno com Cristo, mano, eu nunca mais consegui voltar para aquele lugar. Jesus me levou para um lugar que eu não consigo mais ficar longe dele. Por isso que a palavra de Deus fala assim, tem uns que vêm pelo amor e tem outros que vêm pela dor. Então, às vezes a pessoa tá indo ali se reconciliando é porque ela ainda não sentiu a dor. Por isso que ela sai, volta e se reconcilia. Sai, volta e se reconcilia. Cara, e uma coisa que eu aprendi com o meu pastor Luiz Hermínio, que ele fala o seguinte, fala assim, Estevão olha pro céu, o céu tá aberto. Passa-se um tempo, Paulo tá indo no caminho de Damasco, o céu se abre. Quem deixou o céu aberto para Paulo? Quem deixou? Estevão. E aí agora nós temos o quê? Uma geração. Nós estamos deixando o céu aberto para quem? Nós estamos realmente deixando esse céu aberto? Entendeu? Então, o meu mano André, eu acredito nisso, cara. Salvo uma vez, salvo para sempre. Um encontro genuíno serve para a vida inteira. Portanto, são vários lugares que você pode tirar referências que vão fazer sentido nisso. Um exemplo, quando aquela mulher samaritana tá na beira do tanque, que Jesus chega e fala para ela assim, você não é casada, né? Não tem marido. Ela fala assim, não tenho marido. Ele fala, bem disseste, né?
Porque já teve 5 e o que tem não é seu. Sim. Aí ele vai falar pra ela assim: ah, se você soubesse Quem fala? quem fala contigo, te daria uma água que nunca mais você teria sede. Fortes aí. Peraí. Então se eu tive um encontro com Cristo, bebi dessa água, por que eu tenho sede de novo? Então se eu tive encontro realmente com Cristo, e se eu bebi da água que ele dá, que é a água da fonte da água, da fonte da água da vida, né? Eu nunca mais vou ter sede, mano. Então, cara, é um assunto muito polêmico, mas que eu consigo te dar várias referências na Bíblia aqui, que o cara salva uma vez. O cara que tem um encontro genuíno com Jesus uma vez, ele nunca mais quer outra coisa. E, assim, nesse ponto, sobre a pessoa, às vezes, que ela se afasta, às vezes, que sai da igreja, quando a gente conversa com essas pessoas, às vezes pessoas que tinham cargos na igreja, pessoas que tinham uma posição eclesiástica, né, de fato, ali na igreja, exerciam um ministério, é completamente comum a gente ouvir na fala dessas pessoas as seguintes questões. Olha, eu saí porque não tive apoio. Eu saí porque todo mundo lá dentro falava da minha vida. Algumas pessoas vão até mais fundo, né? E dizem, não, lá na igreja que eu fazia parte só tinha fofoqueiro, só tinha gente que falava muito de mim, etc. Coisa que a gente sabe que, de certo modo, a pessoa tá querendo usar como um pretexto, como uma desculpa, mas a gente sabe que realmente o que importa não é quem faz tais coisas dentro da igreja, mas sim o real motivo que você está lá, que é Cristo. Uhum. Mas na sua visão, por exemplo, essas pessoas que elas já tiveram dentro da igreja, que tiveram um cargo, existe realmente uma veracidade na fala delas quando elas dizem assim, olha, a igreja, na maioria delas, os cristãos, eles são desunidos. Eles, ao invés de se unir para romper barreiras e ganhar almas, eles lutam e brigam entre si. A gente pode dizer que isso de fato, tem as suas verdades? Quando você fala mal de alguém, você tá matando o destino dessa pessoa. Quando você fala mal de alguém, você tá matando o destino dessa pessoa. Por quê? Porque quando eu venho aqui, André, e falo mal de você, e eu descredibilizo você com alguém, a sua palavra já não tem mais força com aquela pessoa. E talvez, através de uma palavra que você ia dizer pra ela, uma geração ia mudar. Uau! Então, quando você fala mal de alguém, você está descredibilizando, você está matando o destino dela. Então, um exemplo, você falou para mim, Thiago, as pessoas chegam, falam mal, faz isso, faz aquilo outro. Vamos lá, André. Se eu agora pego um pouco de açúcar e coloco aqui em cima da mesa, o que eu vou atrair? Formiga. Formiga? Sim. Se eu coloco aqui em cima dessa mesa carne, eu vou atrair um animal carnívoro. Se eu coloco aqui em cima dessa mesa uma carniça, eu vou atrair o quê? Eu vou atrair urubu, eu vou atrair tudo que gosta de carniça. Sim. André, da mesma forma é na nossa vida. A gente atrai aquilo que a gente é. Se você... estão me traindo, estão falando mal de mim, estão se levantando contra a minha vida. Você só está atraindo para você aquilo que você é. Mas a igreja é ruim, o pastor é ruim, muita fofoca. Você só está atraindo para você aquilo que você é. A gente atrai pra gente, André, aquilo que a gente exala. Então, a culpa não é do cara que te traiu. A culpa não é do seu sócio. A culpa não é da sua esposa. A culpa é sua, cara. Porque você atrai aquilo que você é. Você pode não falar, mas Deus conhece o seu coração, entendeu, irmão? Cara, isso aí é polêmico. Aí ele me perguntou assim no começo da entrevista, vem pra mim, produção. Aí no começo da entrevista, ele falou, por que você fala que eu sou polêmico, Yang? Como pode? Não, você realmente, cara. Isso aí, eu já estou até vendo, cara. O pessoal que gosta de pegar os cortes do YangCast vai compartilhar muito. E eu acho que é interessante porque justamente abre o diálogo. Então, o diálogo ele constrói. Quando você conversa com mais pessoas que têm diferentes visões de um assunto, isso aí é extremamente fundamental. E assim, dentro dessa questão de você atrai aquilo que você entra também aquela questão, né? Por isso que se você for uma pessoa que faz o bem, você tende a colher aquilo que você está plantando, né?
Um exemplo, eu costumo dizer o seguinte: quantos testemunhos você ouve, André, que o cara já se decepcionou com a vida e agora ele já não vê que o futuro dele pode ter algo melhor do que ele tá vivendo hoje, e aí ele quer tirar sua própria vida. E às vezes ele chega num quarto, na hora que ele tá lá, que ele vai fazer o ato, o telefone toca. Sim. E alguém fala: cara, tudo bem, eu tava pensando em você agora e tal. Sabe o que é isso? Lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, esse cara plantou. E naquele momento Chegou não a colheita. tava fazendo sentido aquele plantio. Cara, por que eu ajudei esse cara? Ah, por que eu fiz isso? Só que 10 anos depois, esse cara tá dentro de um quarto, tentando tirar sua própria vida, o telefone toca. Ele tem crédito no céu, e naquele momento ele tá retirando o seu crédito. Então, eu falo que se o que você estiver fazendo, cara, hoje, estiver fazendo sentido, provavelmente não é Deus. Porque Deus trabalha onde não faz sentido. Se você olha pra você e fala assim, cara, eu não tenho capacidade de ir pra onde eu quero ir. Cara, é o momento mais propício de Deus fazer o milagre. Porque o que Deus tem pra você, cara, você não tem capacidade nem de entender e nem de executar. Todos os homens da Bíblia que Deus chamou pra alguma coisa, eles não tinham capacidade nem de entender e nem de executar. Então é no processo que a gente entende como executar e que a gente ganha capacidade de ser aquilo que Deus chamou a gente pra ser. O que você falou aí eu achei interessante, que às vezes a pessoa ela fez um bem pra alguém, né? Ela teve uma ação ali, teve um plantio que foi algo extremamente benéfico e ela não colheu naquele tempo, mas bem lá na frente a pessoa teve essa colheita. Isso abre aqui um espaço para que a gente possa afirmar que de fato, às vezes, nem toda colheita ela é imediata, mas ela é certa. Com certeza. Não, eu acho que não existe nenhuma colheita imediata, né, cara? E pode ser que você colhe amanhã ou depois, que nem tem o feijão que você planta, daqui a amanhã já tá saindo um broto. Mas a colheita, ela vem com o tempo, né? E assim, coisas que eu falo, hoje você vê as pessoas chegando falando, cara, eu tenho uma ideia de 10 milhões de reais. Se você aplicar 1 milhão, a gente vai ganhar 10 milhões. Cara, eu tenho uma ideia de 1 milhão de reais. Se você aplicar 100 mil... Vai ganhar sim. Aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte? Você tem uma ideia de 10 milhões, você precisa de 1 milhão, né? Então eu vou te dar uma ideia. Se você colocar 100, você ganha 1 milhão. Eu vou te dar outra ideia, que se você colocar 10, você faz 100. Vou te dar outra ideia, que se você Porque colocar... a ideia em si, ela não é execução, né? Ela não é o plano de execução. Cara, Marcos fala, lá em Marcos vai falar assim: e o homem que começa a construir uma torre, sem primeiro fazer o cálculo, e não termina, Uau! depois as pessoas vão passar e vão dizer assim, mas não foi ele Sim. que começou a obra e não conseguiu terminar? Porque as pessoas querem começar as coisas grandes. Mas até Jesus começou pequeno. Começou com 12. Pra hoje ser multidões. Então, mano, eu costumo, quando eu chego perto dos caras que eles estão voando muito, não, que eu tenho que ter muita coisa, investimento e tal, eu falo, cara, começa pequenininho. Mas começa. Você tá flutuando muito em coisas grandes e tá esquecendo de executar coisas pequenas. Grandes coisas são feitas de pequenos detalhes, cara. A gente não tropeça em grandes árvores, a gente tropeça em pequenos galhos. Uau! A gente não tropeça em grandes pedras, a gente tropeça em pequenos pedregulhos. Entendeu? Então, André, eu acho, cara, que é isso, mano. É se cuidar da sua mente, cuidar do seu pensamento, entender realmente o que você quer, definir. Cara, planejamento. Deus fala sobre planejamento. E as pessoas hoje estão fazendo, não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos não sei o que, eu tenho muitas ideias, tal, mas não executa, não planeja. Quando você começa uma coisa planejada, é o que fala lá em Marcos. Eu vou planejar se eu tenho condição de construir essa torre, vou ver como que eu vou fazer, mas eu vou começar a executar ela. E você vê Neemias, né, cara? Neemias, ele tá construindo as muralhas lá de Jerusalém, e ele com uma espada na mão e com a outra com a colher de pedreiro. Então, assim, tem problema para resolver? Tem.
tem o planejamento e tem a execução. Você vai resolvendo problema, executando o planejamento, e problema vindo, executando o planejamento. Não é fácil, cara. Então, assim, essa nossa geração tem esse problema. Eu falo, quantos meninos aí, cara, não viveram a experiência de ter uma namorada? Sim. Não viveram a experiência de se apaixonar. Porque colocaram na cabeça deles que isso não era bom. Eles não tiveram nem a oportunidade, meninos de 12, 13, 14 anos, não tiveram nem a oportunidade de saber realmente o que é ser um menino, ou realmente o que é ser uma menina. Porque eles não tiveram oportunidade disso, porque, cara, essa falta de conhecimento, essa falta de maturidade que nós temos hoje, está destruindo a nossa juventude. Então, ô André, mano, eu acredito, cara, que Deus não me deixou vivo, velho. Depois de ter tomado 6 facãozadas, depois de ter tomado tiro, depois de ter batido de moto, de carro. Eu tive um acidente que o cara que tava do meu lado arrancou um pedaço do cérebro. E tá vivo, falando, andando, tal, loucura. Só milagre, um atrás do outro. Eu não acredito que depois disso tudo, Deus ia me deixar vivo pra não ter uma palavra, cara. Uma chama acesa que fosse transformar a vida das pessoas que me ouvissem, cara. Então eu sei que eu carrego uma mensagem, entendeu, André? E dane-se quem tá pensando que eu tô falando uma coisa que é polêmico, deixa pra lá, não tô aqui pra... Meu resultado não depende da aprovação de ninguém, irmão. Uhum. Só de Deus. Cara, esse ponto que você falou, assim, sobre que você teve muitas experiências que, de fato, essas experiências demonstram que existe um propósito na sua vida. Você poderia estar morto já há um bom tempo, de tantos acidentes que teve, já poderia, nesse momento, estar debaixo da sepultura, mas você está vivo e cumprindo um propósito. Mas, nessa situação, você teve uma situação que você foi... foram quantas facãozadas? Então, eu tomei 6 facãozadas. 6 facãozadas. Quem foi que... Meu melhor amigo. Seu melhor amigo. E por que quando você fala assim... Porque, por exemplo, não é normal quando você diz assim, cara, eu tomei 7 facadas e eu tomei do meu melhor amigo. Você mantém essa fala, essas palavras, melhor amigo. Porque não faz muito sentido, né? Como o seu melhor amigo, ele te deu 7 facadas? Então, Ian, eu falo que Deus coloca 2 anjos na nossa vida. Uhum. O primeiro anjo se chama mãe. E o segundo anjo se chama esposa. E naquela época minha mãe falava assim, esse cara não é seu amigo. Eu falava, não, mãe, ele é o melhor amigo, você não sabe de nada. Quando a gente é jovem, a gente acha que sabe muito das coisas, né, André? E a gente fumava maconha junto, e a gente fazia tudo ali junto. E certo dia, eu voltando de uma represa, muito louco, drogado, tinha cheirado muita cocaína. Eu paro o carro na porta de uma igreja, entro, e quando eu entro, vem um menino, e eu lembro o nome dele, e lembro exatamente o que ele falou, porque quando Deus fala com você, mano, você nunca mais esquece. Uhum. Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, eis que te digo, meu servo, ai de ti se manchar o templo do Espírito Santo. Farei contigo. Ai de ti se manchar o templo do Espírito Santo. Eu tocarei naquilo que você mais ama. Agora, vamos voltar um pouquinho. Eu fui abusado sexualmente dos 5 anos até os 7. Isso me gerou um trauma muito grande na adolescência, na juventude. E os meus pais sendo evangélicos, o meu avô sendo evangélico, e quando eu fui contar eles não ouviram, eu peguei um pouco de birra de crente. Eu não queria nem saber de crente. Eu falei, cara, se isso é ser crente, se isso existe dentro da igreja, eu não quero nem saber. E aí, eu falei assim, eu vou fazer uma tatuagem. Essa tatuagem vai cobrir todo o meu corpo, nas minhas costas, e no meio da tatuagem vai estar escrito assim, eu amo Lúcifer. E quando eu resolvo fazer essa tatuagem, eu venho, paro na porta dessa igreja, eu ia fazer a tatuagem tipo, na quinta-feira. No sábado, eu paro na porta de uma igreja e o cara fala isso comigo. Eu falo, Deus, se o Senhor vai tocar em mim, tocar com a coisa que eu amo, toca em mim, cara. O Senhor tem medo de mim? Depois de 15 dias, eu não consegui fazer a tatuagem na quinta-feira. Depois de 15 dias, o meu melhor amigo chega na porta da minha casa e acomete de 6 facãozadas. E tem as marcas, né, André?
que tudo foi facão. Uhum. E aí, isso aqui é tudo facão. Uhum. É. E aí, cara, depois que eu sofro essas facãozadas aí, a minha mãe chega perto de mim e fala assim, filho, ele não é seu amigo. Eu falei, mãe, ele é meu amigo. Mesmo depois de ter tomado essa Mesmo facãozada. depois? Mesmo depois de ter tomado essa facãozada. Foi, ele devia estar drogado, alguma coisa aconteceu. E aí depois eu descobri que eles falaram lá, né, que ele falou que tinha... A namorada dele falou que ele tinha muita inveja, que não sei o que e tal. Então, foi isso. Eu acredito assim, às vezes, hoje, se você chegar perto de mim hoje e falar assim, André, Thiago, tira esse copo daí. Na hora eu não dou... Mas eu falei, vou tirar o copo. Porque eu creio, cara, que tudo que acontece tem um propósito de Deus. Às vezes Deus tá te falando assim, cara, fecha a porta da sua casa. Cara, fecha o vidro do seu carro. Cara, alguém tá te orientando. Cara, pega seu menino ali, senão ele vai cair. Aí você deixa. Daí a pouco acontece alguma coisa. E fala assim, pô, mas Deus me avisou e eu não fiz. Então assim, Deus ele tá te avisando o tempo todo de tudo que vai acontecer. Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Se ele conhece o futuro, Ian, é porque já aconteceu, cara. Como que ele conhece uma coisa Ele que já está lá. Ele conhece o futuro porque já aconteceu. Já existe o podcast mais famoso do mundo. Já existe o próximo bilionário do Brasil. Já existe. Isso tudo já existe. O futuro já aconteceu. O problema é que a gente não acessa o nosso futuro pela nossa desobediência. Enquanto o homem não está alinhado com o seu propósito de verdade, irmão, ele não consegue acessar a prosperidade que Deus tem para ele. A gente só consegue acessar aquilo que Deus tem para nós quando a gente entende realmente qual é a nossa identidade, o nosso propósito em Deus. Uau. Cara, chave de ouro. É isso, cara. Ou seja, se você quer realmente entender o seu real propósito, primeira coisa, busque alinhamento. Buscar alinhamento. E, cara, pra finalizar aqui com você, eu tomei essas 6 facãozadas do meu melhor amigo, eu fui abusado pelo meu tio. E quando... tipo assim, quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu saí, todo mundo falou, Thiago, não sei o que, sempre todo mundo falando mal. E pessoas que eu achava, André, que iam me apoiar, cara, às vezes da própria família, tipo, não, você é sonhador, você não vai dar nada, vai voltar, vai não sei o que e tal. E aquilo me dava ira, cara, das pessoas que eu mais confiava me abandonar, entendeu, André? E aí, cara, eu falei assim, eu vou me vingar dessa galera. Você pensou em se vingar? Eu vou me vingar de todo mundo. Vou me vingar do meu tio que me abusou. Vou me vingar do meu amigo que me deu as facãozadas. Vou me vingar de quem não acreditou em mim. Eu vou me vingar, cara. E aí um dia, eu tava lendo a Bíblia. E a Bíblia fala assim. Deus fala assim, a vingança é minha. A vingança é do Senhor. E aquilo me encasquetou a cabeça, cara. E eu, cara, como a vingança é de Deus? Que negócio é esse, cara? A vingança. E aí, um dia orando, Deus palestrando comigo, ele falou assim, cara, olha o que é a vingança, Thiago. Você pega uma semente, lança na terra. Quando ela começa a germinar, as pessoas olham e falam assim, beleza, mas e quando ela dá fruto? O que a gente fala quando uma árvore começa a dar fruto? Ela vingou, deu no sentido de deu bom, deu certo. Deus falou pra mim assim, sabe como que você vinga? Você vinga quando eu te abençoo e você dá certo. Quer ser vingado das pessoas? Dá certo. Quer ser vingado das pessoas? Dá fruto. Quer ser vingado das pessoas? Seja aquilo que eu preparei pra você ser. Cumpra o propósito que eu preparei pra você. Então, cara, eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes aí pra fazer nas nossas vidas, irmão. E nós estamos juntos. Agora, antes da gente finalizar, Thiago, eu queria te fazer uma pergunta assim. É muito normal a gente entender que a vida ela é feita de ciclos, né? E ciclos envolve não só lugares, locais, mas envolve pessoas, né? Então, ciclos se encerram, pessoas se vão, pessoas ficam, pessoas se vão e etc. Mas quando a gente traz essa visão para um contexto assim mais parentesco, mais familiar, uma pessoa que ela entende que um parente, de certo modo, ele influencia negativamente para a vida dela, para o andamento da vida dela, ela
tem que se afastar ou de forma alguma? Se é parente, essa pessoa, um parente não se encerra ciclo com parente. Então, ciclos, cientificamente é comprovado que os ciclos eles se abrem e se fecham de 5 em 5 anos. Quando o esperma sai do pai até chegar no útero da mãe, a ciência comprova que ele vive um período de 10 anos. São 2 ciclos de 5 anos. Certo. Então, o ciclo se abre. Pode começar agora a observar na sua vida. Ciclos de 5 em 5 anos. Ciclos de 5 em 5 anos. E eu aprendi o seguinte, cara. Quando você tem algum problema familiar, é porque você carrega algum tipo de maldição hereditária. Que te faz ter um problema com um tio, faz ter um problema com um vô, faz ter um problema com um pai ou com um irmão. E, cara, resumidamente, como você quebrar um ciclo? Alguém já te falou como se quebrar um ciclo? Como que se quebra um ciclo? Tem 2 palavras que são irmãs gêmeas. Qual foi o maior ciclo quebrado na história da humanidade? Boa. Você sabe? Qual foi o maior ciclo quebrado na história da humanidade? O maior ciclo quebrado na história da humanidade foi em cima de uma cruz, com o perdão. A única forma de você quebrar ciclos de maldição hereditária na sua vida é liberando perdão. E o perdão é irmão gêmeo do amor. Ah! Uau, cara, que alegria. O Thiagão, eu quero agora que nesse momento, eu sempre peço isso pra todo convidado meu, eu queria que você olhasse pra câmera agora e falasse com quem tá assistindo e deixasse que as suas palavras aí fossem direcionadas por Deus e tocasse o coração agora de quem assiste. Tá. Responsabilidade, né, irmão? Eu quero que você olhe hoje e pense assim: hoje foi o meu último dia. O que eu fiz? Porque hoje é o seu último dia. Quando você dorme, no outro dia Deus te dá a oportunidade de te devolver sua alma. Então, nesse último dia, o que você fez? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque a moeda mais valiosa do mundo inteiro se chama tempo. E não tem dinheiro nenhum no mundo que pode comprar. Eu quero só te fazer uma pergunta e quero que você fique com essa pergunta. Aonde você tem investido a moeda mais preciosa que você tem? É isso. Cuide do seu tempo, cuide da sua família e lembre que momento nunca mais vai voltar. Se está tendo um momento, faça com que ele seja o melhor da sua vida. Faça com que ele se repita e viva com intensidade. É. Isso. Vai lá, dá um beijo na sua mãe, no seu pai, na sua esposa, nos seus filhos. E faça com que esse momento seja o melhor momento da sua vida. Porque ele é o único e é o último. Nunca mais você vai viver ele. Uau. Cara, esse foi o Thiago, meu parceiro Thiago Lisboa aqui no YoungCast. Já quero aqui já deixar oficial que tem que ter a parte 2. A gente tem que conversar mais vezes. Tem, né? Vamos fazer uma série aqui. Cara, muito bom essa sua visão. Queria que você deixa suas redes sociais pra quem quiser te acompanhar, te seguir. Tá. Ó, Thiago com TH .lisboa. É Lisboa sem o A no final. Isso é meu Instagram. Thiago com TH. Isso, Lisboa. Lisboa? Isso, Lisboa. Faltou o A? Sem o A no final. Sem o A no final. Thiago Lisboa, pro pessoal que tá aqui na live do Instagram acompanhando. Thiagão, muito obrigado por você ter cedido espaço na sua agenda. Essa nossa conversa ela foi enriquecedora, né? A gente tem lutado muito por isso, buscado isso, trazer conteúdos enriquecedores para esse podcast, porque a gente tem objetivos claros e a gente sabe que para chegar nesses objetivos a gente precisa chegar com qualidade, a gente precisa chegar de uma forma que as pessoas realmente elas sejam envolvidas pelo conteúdo. Então a gente sempre teve essa preocupação desde o início. É extremamente normal, por exemplo, as pessoas que vão startar o seu podcast, principalmente no gospel, elas terem aquela visão de que, cara, pro meu podcast dar certo, eu preciso trazer o pastor conhecido, eu preciso trazer o pastor famoso, etc. Algumas estratégias que em certos pontos ela funciona, porém, eu gosto de ir na contramão, cara. Eu sempre gostei de ir na contramão. E se tem um propósito que
desde quando eu fundei o YangCast, eu estive em mente cara, eu preciso de pessoas com mensagens relevantes. Porque quando você conquista o público pelo seu conteúdo e pela sua mensagem, você vai além, você vai mais longe. E a gente tem conseguido fazer isso, colocar isso em prática aqui no YangCast. A gente vê convidados que eles não são, às vezes, os mais conhecidos, os mais famosos, só que eles viralizam, os cortes chegam longe, porque existem muitas pessoas que elas não têm nome, mas elas têm voz, elas têm mensagem, e a gente vai justamente atrás dessas pessoas. E você é um cara que tem sido levantado aí no Brasil, você é um cara que tá sempre intenso no seu Instagram, sempre gravando, sempre fazendo as coisas acontecerem, e eu gostei muito disso, desde quando eu entrei no seu Instagram e vi todo o conteúdo que você posta, porque a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que entendam que hoje a internet ela é um meio e uma facilidade de você atingir mais pessoas. Então, quero realmente te agradecer e te parabenizar por todo o seu trabalho, e continua nessa sua força. Obrigado. Isso só acontece porque você não desistiu também do seu sonho aí. Exatamente. Obrigado você, meu irmão. Cara, não desistir é tudo, né? Não desistir é tudo. Se eu fosse olhar agora, parar um pouco e olhar para trás, como já foi esse início do YangCast, como foi lá no início, no começo, às vezes sozinho, acreditando em algo, às vezes sozinho, sendo o operacional, sendo o cara que fazia os cortes, sendo o cara que mexia nas câmeras, sendo o cara que editava, sendo o cara que recebeu uma visão e acreditou nela. E hoje eu posso dizer que alguns resultados que a gente já vem colhendo, que são alguns resultados, eles realmente já denotam que a gente está no caminho certo. Com certeza. Não desistir é fundamental. Com certeza. Senhoras e senhores, nesse episódio nós aprendemos assuntos extremamente relevantes. Nós aprendemos que a graça, ela tem que ser utilizada da forma certa. Você já entendeu o que de fato é a graça? Você entendeu o que de fato a graça representa para você? Você já buscou ter esse encontro íntimo com Cristo? Porque é aquele que encontra Cristo, conforme o Thiago falou aqui, ele dificilmente pensa em voltar atrás. Ele dificilmente se vê longe desse amor. Ele dificilmente se vê longe do colo do Pai. Essa é a nossa reflexão de hoje. Não se esqueça de que, se você quiser ouvir esse podcast, ele já estará lá no Spotify, você pode correr lá para ouvir, e os cortes dessa entrevista, porque eu sei que vai ter algum momento aqui que você vai querer enviar para o seu amigo algum corte que o nosso querido Thiago falou. Você já pode ir lá no Instagram, que é no @YangCast, vai estar o QR Code aqui, corre lá no Instagram, segue a gente lá e envie para os seus amigos. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistir o YangCast. Aqui do lado está aparecendo o próximo episódio, porque é fato, todo mundo que assiste o YangCast não quer parar mais, quer maratonar, porque conteúdo, qualidade, assuntos edificantes é o que você encontra aqui nesse podcast. Um beijo e eu já te encontro aqui, no próximo vídeo. Até daqui a pouco.